Oi gente, tudo bem? Há mais ou menos um ano eu aboli a farinha de trigo aqui de casa e a partir daí eu comecei a experimentar muitas receitas de pão sem glúten. Com isso eu acabei desenvolvendo algumas receitas pessoais, mesclando daqui, mesclando dali, e várias pessoas, amigas, me pediram a receita e aí eu resolvi fazer esse vídeo para poder contemplar todo mundo, e vocês poderem fazer um pão bem legal em casa. Eu começo a receita sempre com o fermento, a água e o açúcar. Então, enquanto ele já começa o processo, eu vou fazendo o restante, tá bom? Aqui eu já coloquei o açúcar mascavo e eu vou colocar aqui 1/4 de xícara de água um pouquinho morna, não pode ser muito quente, senão o fermento não fica legal, tá? Eu sempre uso medidas assim, um medidor, para que a colher de sopa e a colher de chá fiquem bem certinhas, tá bom? Pra gente não errar a medida. Aí a gente dá uma misturadinha aqui e deixa o açúcar com um pouquinho da água morna e o fermento já começando a funcionar. Agora eu começo a juntar os secos. Então eu venho aqui, pego a farinha de arroz, coloco aqui a farinha de aveia, aqui eu tenho o polvilho e a goma xantana e vou misturar para igualar os secos. Aqui nesse bowl eu vou começar misturando os líquidos. Então eu vou colocar aqui os 2 ovos. Aqui a gente tem o óleo ou azeite, é o óleo vegetal. Eu gosto de usar o óleo de girassol e às vezes eu misturo um pouco de azeite, ou dependendo do pão, quando eu quero ele mais temperadinho, pro que eu vou usar, eu uso mais só o azeite mesmo, tá? Azeite. Aqui também eu vou acrescentar a linhaça, que é fundamental para a nossa receita, faz muito bem para a saúde, e o sal. Agora eu vou misturar esse mix de farinha com essa parte, né, dos ovos e tudo mais. Vou dar uma homogeneizada. A massa sem glúten, ela é diferente da massa com a farinha de trigo. Ela é uma massa mais mole, ela tem outra consistência. Eu agora vou acrescentar a xícara de água aos poucos. Por quê? Quer dizer, a gente sempre mistura aos poucos, mas na verdade é porque cada farinha que você vai comprar, que você vai usar, ela se comporta de uma maneira diferente. Umas absorvem mais água do que as outras. Então, quando eu escrevi lá na receita que é mais ou menos 1,25 xícaras, é por causa disso. Às vezes você vai precisar um pouquinho mais, às vezes você vai precisar um pouquinho menos. Então eu vou aqui misturar, vou acrescentar um pouco da água. Vou colocar aqui mais um pouco. Vou deixar esse restinho aqui agora para o final. A gente está vendo aqui que o fermento está começando a agir, não tem problema porque a gente vai ainda colocar para fermentar. Então essa é a consistência da nossa massa de pão. Ela é um pouco mais mole, como eu falei antes, tá vendo? Olha, agora a gente vai enformar. Eu uso aqui em casa essa forma de silicone, que ela não é tóxica, é ótima para o dia a dia, desenforma fácil e o pão cresce, fica uma maravilha para a gente cortar. Só que hoje eu vou passar para vocês fazendo como pão de hambúrguer. E aí eu vou ensinar a diferença. Para fazer aqui nessa forma, eu simplesmente viro, posso colocar sementes em cima, o que vocês quiserem e colocar para descansar. Aqui o sistema é um pouquinho diferente. Vamos lá?
Eu venho colocando aqui, mais ou menos não pode encher muito, que ele cresce, né? Eu vou colocar aqui a massa e vou ensinar para vocês a espalhar. Fica uma delícia, um sabor especial. Dá um charme, dá um toque no seu pão. E saúde! A cúrcuma tem a propriedade anti-inflamatória. Ela faz muito bem para a saúde, a gente usa muito aqui em casa. Eu ainda termino usando com o gergelim para o pão ficar mais gostoso. Esses aqui já são os pães fermentados. Agora eles vão para o forno pré-aquecido a 200 graus entre 30 e 35 minutos. Isso porque as regulagens são diferentes, então você observa na sua casa, mas essa é a média, tá bom? Então, gente, aqui o nosso pão de hambúrguer. Olha como que ele tá lindo, a cor que ele ficou por cima. Olha como ele tá fofinho. Qualquer dúvida, escreve para mim.